Oi, eu sou Vandana Shakti e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha vivência com o sagrado feminino. Então, gente, esse vai ser um vídeo um pouco diferente dos outros. Eu não preparei nenhum roteiro para acompanhar, sobre o que eu deveria falar, porque, bom, quando eu fiz aquele vídeo sobre as fases da Lua, eu senti que eu tinha que falar um pouco mais sobre isso, né? Até porque para eu acrescentar conteúdo sobre fases da Lua, eu preciso falar sobre o sagrado feminino, né? Porque é muito sobre isso também. Depois eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre os ciclos e as fases da Lua. E assim, a minha vivência espiritual, ela é muito focada no sagrado feminino. O sagrado feminino, de alguma forma, ele é o meu caminho espiritual, né? Eu falo para as pessoas que a minha tradição, a tradição a qual eu me dedico é o xamanismo, né? Mas o xamanismo, ele é um misto de muitas tradições, né, antigas. E dentro do xamanismo, o meu foco é o sagrado feminino e a comunhão com plantas de poder, mas principalmente o sagrado feminino. Então esse vídeo vai ser mais um bate-papo, assim, né, como se fosse um papo de amigas, assim, pra falar sobre o sagrado feminino. Vou falar um pouco sobre o que eu acho, né, do que é o sagrado feminino, porque conceito é uma coisa muito pessoal e espero que vocês gostem. Falando sobre o que é o sagrado feminino. Na minha opinião e da minha vivência, o sagrado feminino ele é uma coisa muito transcendente, está muito além de ser uma religião, um caminho espiritual. É uma coisa que, né, eu não sei mensurar o tamanho disso, né? Hoje, para mim, ele é um estilo de vida, é uma forma de culto, então ele é um caminho espiritual para mim. Ele tem como base a crença numa força feminina que pode ser entendida de várias formas. Para algumas pessoas vai se entender que tudo vem do feminino, que o feminino é uma coisa, que Deus é mulher, basicamente isso. Mas tem pessoas que vão entender que o feminino é uma força complementar ao masculino. Isso vai depender muito da tradição. Gente, eu não sei, eu não tenho como falar isso pra ninguém. Ninguém tem como falar, isso é questão de crença. Posso acreditar nos dois, né? Nesse sentido, eu particularmente, eu me mantenho em cima do muro porque eu não sei, são muitos mistérios. Eu não vou afirmar nada pra vocês que eu vou mudar daqui a alguns anos. Nesse sentido, você encontra muitas coisas no universo, muitos símbolos que remetem ao feminino, que é o círculo, a espiral, né? Então você encontra isso nas galáxias, na formação dos planetas e em várias outras coisas. O sagrado feminino é uma forma de culto, um caminho espiritual, mas uma coisa que está muito além disso, né? Porque ele trabalha no resgate de coisas que foram, potencialidades que foram apagadas, né, do inconsciente coletivo feminino, da psique da mulher, né, quando os povos antigos tentaram destruir e apagar a antiga religião da deusa, né, que ocorreu em várias regiões do mundo. Então, os estudiosos especulam que foram cerca de 35 mil anos de culto à deusa. E assim, a gente teve imagens quebradas, templos destruídos, documentos apagados, mitos adulterados. Então, tudo isso fez com que a mulher se tornasse um ser incompleto. Por quê? A única referência que a gente tem de Deus é Deus Pai, Deus Homem. Então, assim, quando a mulher, o feminino, né, a mulher, ela não tem uma identificação com a divindade, ela passa a achar que ela não é sagrada, que ela é profana, que ela é inferior, né? E isso faz com que as pessoas se sintam inferiores, né? O sexo feminino, o gênero feminino é um gênero oprimido há muitos anos, né? Há milênios. Então, assim, eu não quero também entrar no mérito de falar quem foi o culpado pelo patriarcado, por que as sociedades matrifocais caíram. Não vou entrar nesse mérito, porque eu não estive lá, quer dizer, eu estive lá, mas não acessei isso ainda.
Acho uma coisa muito delicada de ficar afirmando. Já ouvi pessoas afirmando que as próprias mulheres são responsáveis pelo patriarcado. É claro que a gente tem que se responsabilizar por tudo que a gente faz, né? Isso é importante. Mas eu acho muito delicado você atribuir uma culpa de 35 mil anos apagados para um gênero. Isso é uma coisa muito dolorosa, é uma coisa muito terrível de carregar. Ninguém quer carregar isso, gente. A gente já foi queimada na Inquisição, então a gente não quer carregar esse tipo de culpa. A mulher já tem culpa por muita coisa, então, por favor, vamos parar de culpar a mulher pelo patriarcado. Isso não dá, isso pra mim não cabe no sagrado feminino. Eu não vou dizer que a culpa é dos homens, a culpa é de Deus, sei lá de quem que é, não sei que aconteceu, né? A gente tem que ter em mente que a raça humana é uma raça naturalmente opressora, tanto que a gente não oprime somente mulheres, a gente oprime minorias, a gente oprime o mais fraco, tudo aquilo que o homem achou que era inferior a ele, ele foi lá e ele oprimiu. Então, quando os colonizadores chegam em sociedades onde eles veem pessoas vivendo numa era anterior, né? Por exemplo, quando os colonizadores europeus chegam aqui no Brasil e vê o índio vivendo na Idade da Pedra, com menos tecnologia, menos informação, ele vê aquele povo como inferior e aí ele oprime. E mesmo entre os povos indígenas, toda a colonização, todas as conquistas aconteceram a partir da opressão de povos. Então, o ser humano, ele é naturalmente opressor, né? Então, a gente sabe que onde haveria alguém que de alguma forma parecesse mais fraco, enfraquecido, seria oportunidade para quem tivesse com o poder tentar dominar, né? Essa é a história da humanidade. Então, eu acho que só isso a gente já consegue entender bastante coisa sobre como isso aconteceu. Bom, passando um pouco do tema histórico, né? Então, falando agora sobre círculos de mulheres, né? A gente ouve falar muito disso. Os círculos de mulheres é a tentativa de recriar os antigos ritos femininos da antiga religião da deusa, de tradições diversas. Então, de alguma forma, se trabalha com o universalismo religioso, com o xamanismo, com a bruxaria. O círculo sempre foi uma coisa sagrada. As pessoas antigas se reuniam em círculos em volta da fogueira, em volta de algum altar, de uma pira, de uma imagem. O círculo é uma estrutura que confere a ideia de igualdade. Não é a hierarquia, não é a pirâmide onde um se sobrepõe ao outro. Dentro do círculo somos todos iguais. As sociedades tribais, elas se estruturaram em círculos, elas construíram suas casas em círculos, elas sentavam em círculos para resolver conflitos, para conversar, para partilhar, né? Então o círculo é um símbolo muito poderoso, é um símbolo atribuído ao feminino, ao universo, à divindade, né? Então, acredita-se que por meio dessa estrutura, né, dessa recriação desses ritos em círculo, a gente consegue trazer novamente essa consciência, né, trazer esse campo energético, né, esse campo quântico, essa memória que está no inconsciente coletivo da humanidade. Então, os círculos sagrados, não só sobre o sagrado feminino, tá? Em geral, os círculos sagrados são essa recriação aí dos ritos antigos. O sagrado feminino, ele é espiritualista, então as pessoas, né, acreditam em reencarnação, em vidas passadas, em entidades, guias, mestres, mentores, encantados da natureza, elementais, extraterrestres, né? É bem universal. Então, nós acreditamos nisso. Dentro disso, a gente acredita que muitas de nós vivemos nesse tempo antigo e temos nas nossas memórias, né? Nos nossos registros akáshicos, nós temos essa lembrança desses antigos ritos. Éramos antigas sacerdotisas, cultuávamos deusas. Isso motiva o fato de certas pessoas terem mais identificação com deusa X ou deusa Y. É por isso, porque a gente tem essa memória aqui no nosso inconsciente.
Quando a gente recria esses rituais, né, por meio da catarse mediúnica, do transe, na meditação, as pessoas acabam tendo assim, regressões espontâneas, né, e elas têm às vezes visualizações, e elas começam a se lembrar e sentir essa energia desse tempo, recordar os seus antigos poderes, né? Então, a mulher hoje é um ser oprimido, um ser humano ferido, né? Muito mais do que o homem, né? Porque o homem se sobrepõe muito à mulher na sociedade atual. Esses ritos, eles ajudam a mulher a se lembrar de uma época em que ela tinha poder, em que ela era sagrada, e ela vai trazendo isso para a vida dela atual. Então é isso que a gente faz no círculo, a gente medita, a gente canta cânticos xamânicos, cícaros, músicas religiosas espiritualistas, de bruxaria, que chamam a força da natureza, a força da terra, né, a força da deusa. E a gente faz dança circular, né, danças espontâneas também. A gente faz rituais, né? A gente tenta recriar dentro daquela tradição. Por exemplo, eu vou trabalhar com a deusa Isis. A gente tenta ir buscar lá na tradição egípcia como era cultuada a deusa Isis, né? O que a deusa Isis recebia de oferenda, né? Que cânticos se faziam, que cores se usavam, que símbolos se usavam. E a gente tenta recriar toda essa simbologia, toda essa ritualística para trazer à tona essa energia e essas curas para as mulheres. A minha vivência com o Sagrado Feminino começou em 2013. Já havia tido algum contato com a religião da deusa, a antiga religião da deusa, por meio da bruxaria, quando eu era muito jovenzinha, quando eu tinha 12, 13 anos. Mas o meu contato real, profundo, com o Sagrado Feminino começou em 2013. A minha primeira consagração de ayahuasca, que foi em um círculo do Sagrado Feminino. Então, assim, desde então, né, eu tenho estudado, frequentei outros círculos, né, com e sem medicinas indígenas, fiz oficina de círculos de mulheres, né, me coloquei à disposição de uma irmã para auxiliar em um círculo, né, uma facilitadora, para poder aprender, né, sobre como fazer isso, né, e também comecei o trabalho com o sangue, né? Isso eu preciso falar em um outro vídeo ainda pra vocês, porque é muita coisa. O Sagrado Feminino é uma coisa carregada de conteúdo, tem muita coisa pra falar sobre isso. Então, assim, já faz muitos anos que eu já não utilizo absorventes de algodão da indústria, já não utilizo anticoncepcional, né? O contraceptivo de remédio. E tenho feito esse trabalho de plantar a lua. Plantar a lua, para quem não sabe, é o ato de você ofertar ritualisticamente o sangue da sua menstruação na terra. Não vou falar sobre isso profundamente agora, mas também quero fazer um vídeo sobre isso, né? E assim, esse trabalho com o sangue, ele nos ajuda a nos reconectar à terra. A terra, dentro do Sagrado Feminino, ela é tida como a principal deusa mãe, né? Claro que tá para além disso o feminino, porque tem o universo inteiro, tem as galáxias, tem muita coisa, né, pra gente falar sobre isso. Mas principalmente a Terra. Então essa reconexão com a Terra faz com que o ser humano, né, não somente a mulher, né, mas no geral a conexão com a Terra faz com que o ser humano ele volte a encontrar o seu lugar como ser integrante dessa teia. A gente começa a ver o universo como uma grande engrenagem, onde cada um ali faz a sua parte para manter a si e para manter o coletivo, né? Eu acho que eu falei em outro vídeo, né, que inclusive na Bolívia a Pachamama já é conhecida como um sujeito de direitos. Eles entendem que a Terra realmente é um organismo vivo, nós somos parte dela. E esse contato com o sangue, esse trabalho com o sangue menstrual, ele trabalha isso e também trabalha muito na nossa ancestralidade, na cura da linhagem, né? Muitos dos desequilíbrios que a gente traz como mulher, eles vieram das nossas mães, das nossas avós, das bisavós, das antepassadas,
né? Porque foi um povo muito mais oprimido, né? A gente provavelmente deve ter aí na nossa linhagem mulheres que foram escravizadas, que foram estupradas, que foram queimadas na fogueira da Inquisição, que sofreram diversas formas de abuso, que hoje, graças a Deus, já não é mais aceitável, né? Devido às políticas de preservação, né? Da mulher, de defensiva da mulher. E então, assim, nessa vivência eu também fui canalizando muita informação, né? Isso acaba abrindo a nossa intuição. Quando a gente começa a se conectar com essa força acaba liberando alguns poderes que a gente tem, potencial que a gente não conhece. Então, assim, toda mulher tem uma magia, tem um poder, todo ser humano tem, né? E através desse contato a gente vai despertando ali nossas potencialidades antigas, né, de antigas sacerdotisas que a gente tem. Vocês viram, né, que em um vídeo anterior eu falei sobre o meu projeto Sagrado Feminino para Todas. O que era esse projeto, né? O que é esse projeto? Era um projeto onde eu pretendia trazer conteúdo para as mulheres que queriam formar círculos de mulheres de forma gratuita. Por que eu criei esse projeto? Porque o Sagrado Feminino ele começou a se popularizar muito e começou a ir para um caminho muito comercial, né? Então, assim, hoje você tem encontros, ritos com valores muito abusivos, né? Eu não quero falar muito sobre isso, mas eu cheguei à conclusão hoje que, assim, muito embora eu quisesse, né, transmitir para mulheres esses saberes que eu recebi, que eu estudei também, não só recebidos, mas também por meio de estudos e outras vivências que eu tive, eu queria transmitir isso para pessoas de forma gratuita, mas hoje eu entendo que, assim, o Sagrado Feminino, ele é uma coisa muito mais profunda do que as pessoas têm vendido, né? É muito mais profundo, é uma coisa que é imensurável, que não tem valor, né? Eu não consigo colocar um valor, né, nesse tipo de trabalho. Assim como eu não consigo mais pôr um valor nesse tipo de trabalho, também é um caso de que eu não consigo mais entender como é que qualquer pessoa pode desenvolver esse trabalho. Não é dizendo que as mulheres não são todas capazes, elas são. Porém, cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem um dharma, cada pessoa tem uma missão. Quando a gente banaliza o sacerdócio, vendendo um curso, vendendo uma iniciação, o que acontece? Qualquer pessoa que pagar vai receber ali uma iniciação. Então, às vezes, a pessoa ela não está pronta para aquela iniciação, ela não está apta para aquele momento. Às vezes, aquilo não é nem o dharma dela e ela pode nem ter tido um ótimo aproveitamento dos cursos, das vivências que ela fez. E ela tá ali com um diploma, então ela acredita ser apta. Só que não é um pedaço de papel que torna a gente apta para facilitar os círculos sagrados, porque eles são coisas muito transcendentes. Então, assim, eu não tô me colocando como mais ou menos apta que nenhuma mulher, tá? Eu tô falando dentro da minha vivência. Eu entendo que isso é muito mais profundo do que eu imaginava quando eu comecei o meu círculo de mulheres, né, em São Paulo, há uns 2, quase 3 anos atrás. Eu acreditava que era uma coisa muito mais simples. E quanto mais eu caminho nesse caminho, né, eu percebo que eu ainda sou uma aprendiz. E eu ainda tenho muito o que aprender nesse caminho. E olha que tem gente que caminhou muito mais, tem gente que caminhou muito menos, né? Então, assim, há muito para ser curado. E mais do que isso, a mulher que facilita círculos, ela precisa estar comprometida com a sua própria cura, né? Não basta eu facilitar ali círculos de mulheres e eu não estar comprometida com a minha própria cura. Então, assim, quando eu tenho um problema muito grave, quando eu estou com problemas emocionais, eu me afasto do meu sacerdócio, porque eu não me sinto apta a estar transmitindo isso para outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito responsável.
a gente perceber se a gente tá apta a transmitir a cura, transmitir poder, né? Claro que tudo tá dentro de cada uma. Toda mulher tem isso dentro dela. Por isso que a gente usa o termo facilitadora, né? Porque você não vai ensinar propriamente ninguém. Você vai facilitar esse caminho. Só que se você não tá emocionalmente bem, você não tá emocionalmente confortável, plena, você não consegue facilitar esse caminho. Isso é uma realidade, isso é uma coisa espiritual. Então, quando você está numa posição de guiar pessoas espiritualmente, no mínimo você tem que estar em equilíbrio, né? Então, isso é muito importante também. Então, hoje eu penso que assim, gente, eu tenho um e-book aí para ser lançado, né? Que é um guia para grupos de estudo do Sagrado Feminino. Eu acredito que toda mulher pode começar, pode dar o primeiro passo, pode abrir um grupo de estudos, né, estudar e tudo mais, mas hoje eu penso que não é todo mundo que tem isso no seu Dharma, na sua missão. Tá disponível para todo mundo o Sagrado Feminino, a vivência, o caminho espiritual, porém o caminho sacerdotal é uma coisa que não está disponível para todo mundo, porque cada pessoa tem ali a sua missão de vida. Então tem muitas mulheres que têm essa missão, mas tem mulheres que não têm, e às vezes elas veem, não por mal, gente, sério, de coração que eu tô falando, às vezes a pessoa vê ali um nicho de mercado, né, uma oportunidade de ganhar dinheiro, né, facilitando círculos de mulheres, só que isso não é para ser uma coisa para ter esse intuito, né? Não é para ser esse o intuito, deve ser uma coisa feita de coração, com a intenção de realmente de servir a deusa, de servir a natureza, né, de transmitir esses saberes. Então, assim, esse projeto foi um projeto que eu quis muito criar. Ele tinha um cunho muito forte social, porque eu me revoltava muito contra as pessoas que cobravam por círculos de mulheres, que cobravam valores altíssimos em cursos e vivências. Esse projeto ele não teve a adesão que eu esperava, eu não tive o apoio que eu esperava, né? Apesar de ter tido colaboradoras que tentaram me ajudar, né? Que tentaram abraçar essa ideia. E eu percebo que naturalmente isso aconteceu porque não era dessa forma que eu tinha que transmitir os meus conhecimentos, né? Eu tenho alguns conhecimentos que eu canalizo e eu sinto que isso não me pertence. Eu preciso transmitir isso de alguma forma e hoje eu estou encontrando outras formas de transmitir isso. Uma dessas formas é esse canal, né? Tem outros projetos em mente, outras coisas. Então, assim, em breve eu vou estar falando um pouco mais sobre o meu novo projeto, que é do Sagrado Feminino. E, assim, é uma nova forma de poder transmitir esses saberes também, né? De forma não exclusivista, né? De uma forma não elitista. Mas também de uma forma um pouco mais reservada, né? Eu sinto que eu não posso ir a extremos dentro de um movimento social. Eu sinto que o Sagrado Feminino ele é uma coisa espiritual, embora ele caminhe lado a lado com o feminismo, mas a gente não pode ser extremista no sentido ideológico. A gente tem que saber caminhar em harmonia, né? Saber encontrar o caminho do meio. Então eu tô nessa jornada, nesse caminho, também sou uma aprendiz e é o que eu tinha para falar sobre o Sagrado Feminino. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não viram o último vídeo sobre o xamanismo, sobre o que é o xamanismo, assistam esse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal e escreve aqui nos comentários o que você achou, o que você acha do Sagrado Feminino, alguma dúvida que você tenha, porque em breve eu vou fazer mais vídeos sobre isso, tá bom? Então, gratidão a todos e que a Deus abençoe todos nós.